Muito bem, meus queridos, quem está falando aqui é o professor Cablan. Vamos fazer a questão 15 da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A extremidade A de uma planta aquática encontra-se 10 centímetros acima da superfície da água de um lago, na figura 1. Quando a brisa a faz balançar, essa extremidade toca a superfície da água no ponto B, situado a 10 vezes raiz de 3 centímetros do local em que sua projeção ortogonal C sobre a água se encontrava inicialmente, na figura 2. Considere OA, OB e BC segmentos de reta e o arco AB uma trajetória do movimento da planta. Determine a profundidade do lago no ponto O, em que se encontra a raiz da planta, e o comprimento em centímetros do arco AB. Sugestão: alfa é igual a L sobre R, onde D é o diâmetro, aliás, onde D é o ângulo, em radianos, L é o comprimento do arco e R é o raio. Ó, aqui tem um erro aqui, ó. Aqui não é o D, é alfa, tá? Então alfa é o ângulo alfa. Vamos começar então a resolução do problema. Triângulo aqui, ó. Triângulo A, B, O, ABO. Tá aqui a altura. Pronto. Então vamos lá as medidas. Essa medida aqui é 10 centímetros. Essa medida aqui é 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 centímetros. O que mais que nós temos? Só isso mesmo. Esse aqui vai ser o nosso ângulo alfa. Prontinho. Esse aqui é o ângulo alfa. O que mais? Essa medida aqui, OC, vou chamar de X, que é justamente o que nós queremos calcular. Essa medida aqui vai ser o raio. Essa medida aqui vai ser o raio. Então, o raio é igual a 10 mais x. Vamos colocar aqui, ó. O raio é igual a 10 mais x. O que mais nós temos aqui? É um triângulo retângulo. Aqui é um triângulo retângulo, aqui também. Bom, daqui podemos tirar o quê? A hipotenusa daqui, ó. A hipotenusa. Tá? Então, vamos fazer isso. Analisando a figura aqui, temos um outro ângulo aqui no vértice A. Esse ângulo vai ser importante para a gente, visto que essa medida aqui, então nós temos um outro ângulo aqui que eu vou chamar de θ, certo? E esse ângulo aqui vai ser o mesmo que esse daqui, ó, pois esse triângulo é isósceles. Então aqui também vai ser θ. θ é tudo isso aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Aqui é o θ. Esse aqui também é θ. Muito bem, então vamos descobrir quanto vale o θ, porque dessa forma conseguimos descobrir o alfa. Então vamos utilizar aqui uma tangente. Tangente, então vamos calcular a tangente do θ, vai ser igual ao cateto oposto ao θ, que é o que? 10 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Portanto, a tangente é igual a raiz de 3. Qual o ângulo agudo cuja tangente é raiz de 3? Ora, esse ângulo só pode ser o 60 graus. Então, descobrimos aqui que o θ é 60 graus. Se esse 60 graus, esse daqui também é 60 graus, logo esse alfa só pode ser 60 graus também. Portanto, nós temos um triângulo equilátero, pois todos os ângulos têm a mesma medida. Então, alfa é igual a 60 graus. Prontinho. E agora usamos aí
uma relação trigonométrica básica para calcular aqui o valor do x. Então, vamos usar aqui a tangente do alfa. Então, a tangente do alfa, ou seja, tangente de 60 graus, é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já vimos ali que o valor dessa tangente é raiz de 3, certo? Ou seja, o x só pode ser 10. Como tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, montando aqui, ó, raiz de 3, que é a tangente, vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é o x. X está dividindo, vai passar multiplicando. Nós temos que o x é igual a 10 raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3, nós podemos cortar. Então, nós descobrimos que o x, ou seja, a profundidade da raiz da planta, é de 10 centímetros. Então, o x é igual a 10 centímetros. Essa daqui é a letra A. Tá? 10 centímetros. Então, x aqui, que é a profundidade do lago, no ponto O, que se encontra a raiz, é 10 centímetros. Bom, essa aqui então foi a letra A, vamos ver a letra B. Ó. Letra A e agora a letra B. Vamos fazer a letra B aqui, vamos ver se cabe. Você viu aqui que é o seguinte, ó, ele deu pra gente aqui uma medida, uma relação aqui pra gente usar. Ó. Essa relação entre o raio, o ângulo e o comprimento do arco. Então vamos usar isso daí. Vamos colocar o ângulo em radianos. E o ângulo em radiano, 60 graus, é π sobre 3. Ou seja, o π vale 180 sobre 3, fica 60 graus. O comprimento L, que a gente não sabe. E o raio a gente tem que calcular também. Mas eu tenho aqui, ó, uma relação entre o raio e o x. Descobrimos que o x é 10, então o raio é 20 centímetros. Portanto, podemos usar aqui o raio 20 centímetros. Então, π sobre 3, que é igual ao comprimento do arco, dividido por 20. Ora, o 20 está dividindo, vai passar multiplicando, portanto, o comprimento do arco é igual a 20π sobre 3. 20π sobre 3. É isso aí. Prontinho, essa é a questão 15 da UERJ. Vamos lá, até a próxima. Ficamos por aí. Não esquece de se inscrever. Manda aqui um abraço aí pro pessoal do cursinho aí, Solano Trindade. E para os meus alunos também, que sempre estão assistindo os vídeos aí. Até mais. 6. PUC Minas Gerais. A pista representada na figura tem a forma de um trapézio retângulo e as dimensões indicadas em metros. Um atleta que queira percorrer 6 km deverá dar m voltas completas nessa pista. O valor de m é... Ora, a questão é muito simples. Um trapézio reto retângulo é esse daqui que tem um ângulo reto. Lembrando que no trapézio as bases são paralelas. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Veja que esse exercício exige que nós saibamos o perímetro. Então vamos calcular o perímetro para isso. Falta então determinar essa medida aqui, desse segmento daqui até aqui. Vamos chamar essa medida de x. Então, determinando o x, conseguiremos aí calcular o perímetro e com o perímetro saberemos quantas voltas completas o atleta precisa percorrer.
Vamos aos cálculos. Olha aí, triângulo retângulo, aqui 100 metros, aqui a diferença de 150 para 225, essa diferença é de 75. Então nós temos aí ó, os dois catetos e precisamos da hipotenusa. Ora, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos aqui que x ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um é 100, o outro é 75. Então a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que 100 ao quadrado é 10.000 e 75 ao quadrado é 5.626. Tá, 75 vezes 75. Muito bem, então pelo teorema de Pitágoras nós temos o seguinte, x ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui 100 ao quadrado mais 75 ao quadrado. Lembrando que 75 ao quadrado. Vamos calcular aqui. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 7, 49. Com mais 3, 52. Portanto, aí... nós temos aqui que o quadrado de 75 é, olha aí, 5.625. 5.625. E o quadrado de 100 é 10.000. Então, nós temos 10.000 mais 5.625. Essa soma aí vai dar 15.625. 625. Ora, se 100 vezes 100... é 10.000, então aqui vai ser aproximadamente, ó, tem que ser o final 5, né? Então vamos tentar aqui com 125. 125 ao quadrado. Vamos ver aqui quanto que é 125 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, vai 1. 5, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. E, finalmente, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando tudo isso daí, nós temos 5, 2, aqui 10, 16, vai 1, 5, olha aí, exatamente 15.625. Portanto, aqui o x vai ser igual a raiz de 15.625. E nós acabamos de calcular ali que essa raiz é igual a 125. No caso aqui é 125 metros. Portanto, nós temos já condições de calcular o perímetro dessa pista aqui. Então, basta somar aqui, ó, 100 mais 150, temos 250, mais 125, 375, 375, mais 25, vai dar 400, mais 200 vai dar 500. É isso? Vamos ver aqui novamente, ó. 225 mais 125 vai dar 350. 350 mais 150 vai dar 500. Então nós temos aqui 600. O perímetro é 600, que foi a soma dos lados ali, ó. 100 mais 150 mais 125 mais 225. Isso aqui é o perímetro da pista. E o perímetro da pista é 600 metros. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, quero andar 6 quilômetros, lembrando que 6 quilômetros equivalem a 6.000 metros. 6.000 metros. Então, para eu andar 6.000 metros, olha só, cada volta é 600 metros, 6.000 metros é 10 voltas. Resposta B. 10 voltas, tá? Cada volta 600 metros. Para eu
andar 6.000 metros, correr 6.000 metros, é 10 vezes 600. Tranquilo? Vou fazer mais uma aí. Muito bem, questão 17 da FUVEST. Um lenhador empilhou 3 troncos de madeira num caminhão de largura 2,5 metros, conforme a figura a seguir. Cada tronco é um cilindro reto, cujo raio da base mede meio metro. Logo, a altura H em metros é... Então, vejamos aqui a situação. Temos aqui os 3 troncos de madeira, são cilindros retos, ok? Vamos começar aqui a desenhar aqui, ó. Veja que aqui eu posso construir um triângulo, pegando os centros desses cilindros aqui, ó. Tá? Esse triângulo ele é isósceles, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. A medida desse lado aqui, ó, são 2 raios. Se o raio é meio, então esse lado aqui vai medir 1 metro. Tranquilo? E aqui nós podemos aqui traçar uma altura desse triângulo, né? Lembrando que como ele é equilátero, a altura vai coincidir aqui, ó, com o ponto médio aqui desse segmento aqui, ó, da base, tá? Então aqui nós criamos um triângulo retângulo, cujo raio, ou melhor, cujo o ângulo aqui, ó, nós podemos facilmente concluir que é de 45 graus. Por que 45 graus? Porque você pode reparar aqui, ó, que essa medida aqui, eu posso formar um quadrado aqui, ó. Veja que aqui eu tenho um raio, 2 raios mais um pedacinho. Aqui 2 raios mais um pedacinho. Então é um quadrado. Aqui, ó, esse ângulo aqui é 45 graus. Muito bem. Independente de ser 45 graus ou não, é um ângulo, é um triângulo retângulo aqui, ó, essa metadinha aqui. Então basta eu descontar aqui um raio daqui até aqui, ok? E pegar essa medida aqui, ó. Então eu tenho metade menos um raio. Então metade, essa medida aqui é metade menos um raio, tá vendo? Dividir ao meio a figura. Aqui a largura total aqui é 2,5. Então aqui eu tenho 1,25 menos meio, ou seja, essa medida aqui é 0,75. Aplicando Pitágoras, aqui eu tenho essa altura que eu vou chamar de x. 1 ao quadrado é igual x ao quadrado mais 0,75 ao quadrado. Perceba que essa forma aqui decimal complica o nosso cálculo da raiz quadrada, do quadrado aqui. Então, vamos usar aqui uma fração equivalente aí a essa forma decimal, tá? Então, 75% ou 0,75 equivale a 3 quartos. 3 quartos. Isso é 0,75. Então, isso aqui vamos elevar ao quadrado. Fica bem mais fácil agora para fazer o quadrado desse valor aqui, ó. Então, nós temos 1 ao quadrado, que é 1. Desse lado aqui, x quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 9, sobre 16. 9 16avos passa para o outro lado, fica negativo. Então, nós temos que o x quadrado vai ser 1 menos 9 16avos. Ou seja, x ao quadrado é igual. Tira o MMC aqui entre 1 e 16, que dá 16, né? 16 por 1 vai dar 16 vezes 1, 16, menos 9. Temos aqui 7 16avos. Ora, se x ao quadrado é 7 16avos, o valor de x vai ser... o valor de x aqui, vamos lá, vai ser raiz de 7 16avos, que é a mesma coisa que tirar raiz de 7 sobre raiz de 16, que é 4. Então, esse é o valor de x, ó. O que é o x? X é só essa altura aqui, ó. Vem daqui até aqui. Ou seja, falta mais um raio aqui para baixo e um raio aqui para cima. Ou seja, se cada raio é 0,5, nós temos
que a altura h vai ser igual a 0,5 mais 0,5 mais raiz de 7 sobre 4. 0,5 mais 0,5 vai dar 1 inteiro mais raiz de 7 sobre 4, alternativa E. Ficamos por aí, não esquece de deixar o seu comentário aí, se inscrever no canal. Um abraço, estamos juntos. Muito bem, questão 18 da FUVEST. Na figura a seguir, ABC é um triângulo isósceles e retângulo em A, e PQRS é um quadrado, de lado 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a medida do lado AB é... Então, ele quer saber a medida desse lado aqui, ó, AB. Nós temos aqui um retângulo, que é um quadrado, né? E esse quadrado tem lado medindo 2 raiz de 2 sobre 2 sobre 3. Né? Essa é a medida do lado do quadrado. Então, isso aqui é retângulo. Muito bem. Perceba que nós temos aqui uma situação que é a seguinte. Ele quer saber essa medida aqui, ó. Tá? E o triângulo é isósceles. Ou seja, ele é retângulo em A, ou seja, AB é igual a AC. Portanto, esse ângulo aqui é igual a esse. Se aqui eu tenho 90 graus, aqui eu vou ter 45 graus desse lado, 45 graus desse lado, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui já tem 90, sobra 90 para eu dividir para esses dois ângulos. Bom, se temos aqui a medida de um ângulo, tá? E temos aqui também essa medida aqui, é possível nós calcularmos primeiro esse segmento de B até S e depois de B até S e depois calcular esse pedacinho de A até S aqui, ó, que é semelhante, né? Um triângulo semelhante, então dá para a gente calcular. Muito bem. Vamos lá então. Essa medida aqui, ó, como é 45 graus aqui, 45 graus aqui também. Concluímos então que isso aqui é isósceles. Se é isósceles, aqui vai valer o quê? 2 raiz de 2 sobre 3 também. Bom, aí ficou mais fácil agora calcular aqui essa medida, que nada mais é que esse é o quadrado, mas esse é o quadrado. Se eu aplicar Pitágoras, mas eu poderia também aplicar aqui o seno ou cosseno de 45. Vamos por Pitágoras mesmo. Então, nós temos aqui que isso aqui vamos chamar de x, vai ser a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é a soma dos quadrados catetos. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 3 ao quadrado é 9. Isso aqui vai dar 8 nonos mais 8 nonos, ou seja, 16 nonos. Bom, x ao quadrado é igual a 16 nonos, portanto, x é igual a raiz quadrada de 16 nonos. Isso aqui nos dá um valor de 4 terços para o x. Então, aqui nós temos 4 terços, essa medida aqui. Agora, falta calcular essa medida aqui, ó, do A. Daqui até aqui. Vou chamar de y. Bom, se a gente usar aqui essa medida aqui, ó, da base, a base é o lado do quadrado. Então, daqui até aqui, nós temos metade do lado do quadrado, tá? Então, e aqui o ângulo é o mesmo, 45 graus. Então, a gente vai ter que usar de novo aqui, vamos usar vamos ver aqui, vamos usar, eu tenho o cateto adjacente, precisamos da hipotenusa, vamos usar o cosseno.
Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui a gente tem que saber. Tabelado, tá? Então, nós temos o seguinte. Cosseno vai ser igual a cateto adjacente, que é metade, né? Ou seja, raiz de 2 sobre 3, que é metade disso aqui. Isso aqui é 2 vezes, nossa, metade vai ser uma vez só. Dividido pela hipotenusa que eu chamei de x, aliás, de y, né? Então, jogando o y para o outro lado e o raiz de 2 sobre 2 para o lado de cá, nós teremos a seguinte situação. 2 sobre 3 e aqui vai ter o raiz de 2 sobre 2. Divisão de frações, copia a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Apareceu o raiz de 2 aqui em cima. Aqui embaixo, cancela, nós temos 2 terços. Portanto, ó, essa medida vai ser x mais y. Se o x é 4 terços, nós temos que x mais y, vamos lá, x mais y vai ser igual a 4 terços mais 2 terços, isso aqui vai dar 6 terços, ou seja, 2. Alternativa B, a medida 2. Vamos para a próxima questão. Isso aí, voltamos aí, questão 19 da VUNESP. Em uma residência há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 metros de diâmetro. Nessa área há um coqueiro representado na figura pelo ponto Q. Se a distância de Q ao ponto de tangência T da piscina é 6 metros, a distância de QP do coqueiro à piscina é. Então, ele quer saber essa distância D aqui, ó, PQ, do coqueiro até a piscina. Muito bem, nós temos o diâmetro da piscina. Se o diâmetro é 5, significa que o raio é metade do diâmetro, ou seja, 2,5. Esse é o diâmetro. Aliás, esse é o raio, 2,5. Bom, questão tranquila aqui de teorema de Pitágoras, olha só. Temos essa medida e essa medida, falta o hipotenusa. Se a gente calcular aqui a hipotenusa, já descobrimos então qual é a medida D. E vai ser a nossa hipotenusa, tá? Então, nós temos aqui que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o diâmetro mais 5 meios, que é a mesma coisa que 2,5. Então, isso aqui vai ser a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Pronto, vamos deixar assim mesmo. Só vamos copiar aqui de novo isso aqui. Depois aplicamos o quadrado se precisar. Não vai precisar porque esse quadrado vai em forma de raiz depois. Então, 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado dá 36. Somando isso aqui, nós temos que a distância mais 5 meios ao quadrado é igual a 4 embaixo. 4 por 4 dá 4, vezes 20 dá 1, vezes 25 dá 25, mais 4 por 1 dá 4, 4 vezes 36 vai dar 144. Juntando tudo aqui, nós temos 169 em cima e 4 embaixo. Portanto, a distância mais 5 meios vai ser o seguinte, a raiz, né? Esse quadrado vai em forma de raiz de 169 sobre 4. Isso aqui é 13 sobre 2. Os 5 meios está positivo, vai para o outro lado, fica negativo. Nós temos 13 sobre 2 menos 5 meios. Isso aqui vai dar 13 menos 5, vai dar 8 sobre 2. E 8 sobre 2 é igual a 4. Portanto, a distância D é 4 metros. Alternativa A. Vamos para a próxima questão.